Olá, boa tarde. Meu nome é Alessandro. Vim apresentar meu trabalho na 34ª Semana de Iniciação Científica da UERJ, e o título do meu trabalho é Desenvolvimento de membranas seletivas para identificação e quantificação de aminas biogênicas. Para começar, gostaria de dar uma introdução rápida, básica, sobre o assunto. O que seriam as aminas biogênicas? Elas são compostos orgânicos nitrogenados, né? Elas ocorrem de forma natural, através do processo de deteriorização de proteínas. Então, ocorre, no caso, a descarboxilação enzimática dos aminoácidos presentes nas proteínas, no caso, nas proteínas convencionais, carne, frango, peixe, etc. Então, elas atuam como indicadores de qualidade, frescor e toxicidade de alimentos. Então, é muito importante que haja um controle sobre a quantidade presente nas proteínas que irão para consumo próprio. Bem, aqui são as estruturas de 8 aminas biogênicas, as mais conhecidas, as que eu irei trabalhar. Então, aqui apresento para vocês a histamina, a putrescina, cadaverina, tiramina, triptamina, espermidina, espermina e feniletilamina. Como vocês podem ver, elas têm estruturas similares, mas algumas são cíclicas, outras não, outras alifáticas. Algumas têm mais grupos de nitrogênio, outras apenas um, dois. Enfim, elas têm suas particularidades. Bem, o objetivo do meu trabalho, ele foca, na identificação e na quantificação simultânea das aminas biogênicas em alimentos de origem proteica, utilizando indicadores colorimétricos, combinados a membranas seletivas, que posteriormente serão desenvolvidas, e análise de imagem digital associada à quimiometria. Bem, para a parte da metodologia, montei um esqueminha aqui, que no caso o objetivo então vai ser provocar essas reações. A gente vai ter a amina, a gente vai provocar essa reação ao entrar em contato essa amina com o indicador de cor. Ou seja, através da mudança de cor, a gente vai conseguir identificar a presença de uma amina biogênica ou mais de uma amina biogênica. Então os dados eles vão ser obtidos por imagem digital, utilizando o scanner de mesa. Porém, os dados de imagem digital são imagens. Não conseguimos trabalhar com a quimiometria nesses dados. Então a gente vai aplicar uma abordagem quimiométrica para transformar esses dados ou em histograma de cor ou em escala de cor. Que aí a gente vai conseguir trabalhar com números, e números a gente consegue fazer análise estatística. Bem, aqui são as estruturas dos indicadores que eu utilizei. Os 6 primeiros, eles são indicadores a partir de mudança de pH, então reações ácido-base. Alaranjado de metila, vermelho de metila, verde de bromocresol, roxo de bromocresol, azul de bromofenol e vermelho de cresol. Então, esses vão ser a partir da mudança de pH. E esses dois últimos são indicadores de reações específicas. Então, vão ocorrer reações específicas entre as aminas biogênicas e esses indicadores, e aí vai mudar de cor. A ninidrina e o ortofitalaldeído. Bem, como eu estava falando de indicador, em relação aos ácidos base, eu queria explicar como é que isso ocorre, né? Por mais que seja mudança de pH, por que muda o pH? Bem, a amina ela tem um caráter básico, e a carne se deteriorando, ela vai ganhando uma acidez. Então, essa troca de pH que ocorre no alimento, ela é indicada através da mudança de cor. Então, se mudar a cor, é porque existe uma amina nesse alimento, né? Existe a presença das aminas biogênicas nesse alimento, de acordo com o indicador escolhido. Bem, uma coisa importante seria a análise de referência que foi utilizada. A análise de referência para esses casos seria a cromatografia, porém a cromatografia exige um preparo de amostra demorado, no laboratório, equipamentos, e no máximo identifica uma ou duas aminas biogênicas. No meu caso, eu pretendo identificar 8 aminas biogênicas com imagem digital, que são dados simples. Bem, como resultados, preliminares, aqui trouxe gráficos de PCA para vocês, análise de componentes principais, que a gente busca identificar uma tendência de separação entre as classes. Então, é importante que a gente consiga separar principalmente o branco, que seria apenas o indicador sem amina biogênica, das outras classes de aminas biogênicas, com os indicadores. Então, aqui são os 3 gráficos promissores que eu separei para vocês: BCP, que é o roxo de bromocresol, ninidrina e ortofitalaldeído. Tendo em vista isso, buscamos fazer uma fusão de dados de nível simples. Então, a gente juntou esses dados, botou um ao lado do outro, e fez um único gráfico aglobando todas esses dados, todas essas informações. Então, gerou esses dados, esses gráficos aqui são o mesmo gráfico, um em 2D, outro em 3D, para vocês verem que existe uma tendência de separação. Para concluir, a escolha dos indicadores, como eu disse, foi feita pela fusão de dados,
E esse último resultado, esse gráfico que eu apresentei agora, proporcionou maior discriminação entre os grupos e reduziu as sobreposições. E como próximos passos, né, futuro, a gente possui uma base sólida para construir agora as curvas de calibração, com mais amostras, obviamente, com diferentes concentrações de aminas biogênicas, de modo a uma aplicação real, né, em monitoramento de alimentos proteicos, com impacto direto na melhoria da segurança alimentar e desenvolvimento de análises rápidas e acessíveis. Finalizando, gostaria de deixar meus agradecimentos e muito obrigado pela atenção.